Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Eu sou o Abraão e você está na nossa casa. Fala, meu povo lindo, graça e paz. Sou Esli e estamos mais uma vez, né? E o que a gente sempre fala, né, É, Abraão? As antes de... pessoas, antes de mais nada, né? A pessoa tá no vídeo e não se inscreve no canal, que é importante, né? É importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal, que esse vídeo é bacana e para disponibilizar para mais pessoas. Então, já deixa o seu Senta o like aí, né? dedo. Senta o dedo aí no like aí. Compartilhe com pessoas, compartilha com jovem, com adolescente, que eu creio que esse papo vai ser reto de E, verdade. e essa é uma palavra profética, né? É Porque verdade. você curte, você gosta antes de ouvir. É Então a gente crê que verdade. o Senhor há de honrar essa tua fé, Amém. deixando o like. E hoje, o Esli já introduziu ali, o papo é reto. Papo é Nós reto teremos um hoje. papo retíssimo aqui com um grande homem de Deus, servo, que tem sido usado para alcançar milhares de jovens. E estamos aqui diante do pastor. Já é? Desculpa, missionário Marcelo Duarte. Eu tenho uma questão que está em investigação, a possibilidade de um TDA. E aí eu já ia falar, o pastor missionário. Coloca os dois na Os mesma. dois do Pronto. Pastor, isso. Estamos diante do missionário Marcelo Duarte, servo de Deus. Que prazer tê-lo aqui, meu amigo. Amém, o prazer é todo meu. Sejam bem-vindos, né? E é um prazer estar junto com vocês aqui nessa tarde, onde nós vamos estar falando do amor de Deus, aquilo que Ele fez na minha vida e de projetos que o Senhor tem, e de um campo vasto, né? Que é o maior campo missionário do mundo, que são as escolas e outras coisas que a gente tem feito nesse Brasil afora. E espero que ser de bom proveito, né? E que o Senhor, que você venha estar com o seu coração aberto àquilo que o Senhor tem que falar para você. Amém. Glória a Deus. Esse homem me parece um daqueles incansáveis, né? Na pré-conversa aqui, só o que ele tem planejado para os próximos dias, Uau, já tô é cansado de só de tocar o pensar. coração. É benção, vai ser benção. Mas, pastorzão, quem é o Marcelo? E ele continua, pastor, tá vendo? É. Aí, tá vendo? Ah, Não, chama profético. missionário. Marcelo, em que momento, aonde Jesus te encontrou? Como começa essa caminhada com o Senhor? O início da caminhada com o Senhor, ela começou em uma sala de narcóticos anônimos NA. Eu tô aqui hoje por causa de um abraço, um eu te amo e você é especial, de Meu uma Deus. mulher porque quem sabe que é narcóticos, bem dizer o NA, né? Só que o Alcoólicos Anônimos, só que diferente. É o NA. Então eu fui para lá e essa mulher falava de Deus na segunda-feira, já não fui com a cara dela. Na terça, Jesus cura, na quarta, liberta e na quinta, transforma. E eu comprei uma pistola para falar, para matar ela, porque ela falava de Deus. E na sexta-feira eu fui armado para Narcóticos Anônimos. E na primeira parte da reunião, essa mulher não foi. Faltando 10 minutos, ela entra numa sala de DNA e todo mundo fala: Ô Glória! O nome dela era Glória. Ela foi lá, colocou no quadro, escreveu lá o número 24, escreveu o nome dela. O coordenador pegou a ficha e falou: Vou lançar bem pra dizer que eu não tô chamando nome de amigo. E balançou e quando puxou a ficha, número 24. E todo mundo: Ô Glória! Eu olho pro teto e falo: Eu quero ver, infeliz, se tu é verdadeiro mesmo, porque pra mim tu é mentiroso. Falando isso pra Jesus, que ele era mentiroso. Mas eu quero ver se tu é amigo dessa velha, igual ela fala que é tua amiga. Então fala pra ela que ela vai morrer hoje, mas fala pra ela, se ela não falar Deus e Jesus, eu não mato ela hoje. A primeira coisa que ela falou foi: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e tem alguém aqui precisando desse Deus. Eu olhei mais uma vez pro teto e falei: Tá vendo, infeliz? Que tu é um mentiroso? No final tem uma oração da serenidade. Em vez de eu ficar naquela oração, eu saio pro pátio do CSU, lá na Jatiuca, pego a pistola, engatilho, coloco nas costas e Meu espero ela Deus. para matar. Só que quando ela sai, eu fico de pé, eu dou 2 passos, meto a mão nas costas, não tenho arma. Me dou mais 2 passos, meto no outro lado, não tenho arma. Em vez de dar mais 2 passos, ela tá perto de mim, eu meto a mão no ombro dela e pergunto. E falo para ela: Me leva para tua igreja para ver se esse Deus existe. Se ele não existir, eu te mato. Ela olhou para mim: Você quer mesmo? E você é uma velha desaforada assim, dou 2 passos para trás, meto a mão nas costas, a arma tava, só que ali eu não tinha força de puxar essa arma. E ela vem com o dedo,
mete na minha cara e fala, eu te amo, você é especial, e me deu um abraço. Meu Deus. Então eu encontrei Jesus por causa de um abraço, um eu te amo, você é especial. E ela me levou para casa. Eu falei, eu ia te matar. Ela disse, eu sei, eu tenho Deus. Ele mandou aqui para te resgatar, porque tu é especial e a partir de hoje tu vai abalar as portas dos infernos. Uau. Foi assim que eu conheci Jesus. Uau. Eita Deus, meu pai. Rapaz. Ah, já começou, né? Meu Deus. E É forte. essa foi o início da mudança, né? No Mas início. como você chegou a esse dia, né? Como a tua história antes disso, antes de Cristo, o que que acontecia para gerar esse Marcelo aqui? Na verdade, eu fui abandonado aos 3 meses de idade, na casa da minha avó. Então comecei a usar a droga com 8 anos. Meu Deus. 12 anos eu fui abusado. 14 anos eu já tinha perdido toda a minha identidade. Já tinha um vulgo chamado Cavalo do Cão. 17 anos tive que sumir do estado de Alagoas para não morrer, que tinha policial e bandido querendo me matar. Muitas das vezes as pessoas iam na porta da minha casa me procurar. Eu fui um jovem rebelde, desobediente, mas um jovem sonhador, queria ser jogador de futebol. Então participei do campeonato do SESI, TV Gazeta. Participei da Copa São Paulo, peguei contrato 5 anos com a Lazio da Itália, mas a droga e as minhas decisões. Queria ser um administrador, passei na faculdade, saiu até no jornal, meu avô ficou alegre. Queria ser policial, queria ser tudo. E tudo que eu queria ser, eu consegui ser. Só que eu nunca realizei nenhum sonho. E aí a desobediência, né? Então, você que está ouvindo, a desobediência gera dor e morte. Então, se você tem sido desobediente, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E foi isso que ele tentou na minha vida. Matou espiritualmente, matou todos os meus sonhos. Então, conseguiu destruir tudo aquilo que eu sempre almejei ser. E além de destruir apenas os meus sonhos, ele não destruiu minha vida, destruiu as pessoas que me amavam. Porque até hoje isso tem alguns empecilhos na família, tudo aquilo que você fez. Então, tem coisas que a família não sabe e quando escuta isso, aquilo, outro, é mentira, é isso, aquilo, outro. Então, porque quando eu aceitei Jesus, eu quis proteger a família e não falar, porque tem coisas que você e Deus não tem Sim. para que você contar algo para a família que aquilo que você já foi curado, você já perdoou. Então traz muitos problemas para a sua vida, mas assim, eu sei de onde eu vim, eu sei que Jesus fez na minha vida. Eu fui para São Paulo com 17 anos, me envolvi na máfia do caça-níquel, jogo do bicho, bingo, ganhei muita grana. Parei de acreditar em Deus, não acreditava, virei satanista, bebi sangue de bode uma vez por mês. Meu Deus. Então, tudo isso aí, um passado e a rebeldia, né, a desobediência. Então eu não acreditava nesse Deus. Então usei de maconha, heroína, tiro, facada, 48 dias em coma e Meu mesmo assim não pai. acreditava em Deus. E tinha dinheiro, muitas das vezes ficava 38 dias ali na Lapa, na Monteiro de Melo, no estacionamento da Caixa Econômica, desativado, ficava ali 38 dias usando droga, todo sujo, imundo, achava que era o cara. E aí eu falo que até os meus 27 anos eu servia Satanás. E eu falo que Jesus mandou um cheque em branco. Por que um cheque em branco? Porque alguém pagou uma clínica compulsória lá em Piracicaba. E essa galera foi me buscar compulsoriamente quando eles fizeram o meu resgate, que levaram para Piracicaba. Eles falaram que é pelo amor ou pela dor, eu quero pela dor. Aí eles me levaram e chega lá, tem 2 enfermeiros que perguntou pelo amor ou pela dor. De pela dor, quebrei a canela em 2 lugares, de um e nariz do outro. Fiquei uma semana amarrada, Meu uma semana Deus. amarrado. Misericórdia. Quando eles me soltam, tinha uma sala de vídeo, quebrei toda a sala de vídeo, eles grupo de 8 homens para segurar um. Eu tava com abstinência de beber sangue, porque tava na época do sacrifício do animal e eu não tava fazendo. E aí eles, grupo de 8, me seguraram e me levaram para um quarto de reflexão. Só que nesse quarto de reflexão tinha um buraco. Eles me jogaram ali no buraco. E eu fiquei 71 dias sem ver a luz do dia. E no dia que eles me jogaram no buraco, tinha o segurança, a campainha toca na madrugada. E quando a campainha toca, o segurança vai lá e tem um homem. E esse homem falou: Ó, tem um homem demoniado aí no buraco. Faz 10 anos que Deus mandou eu orar por ele.
e ele falou que estaria aqui hoje. O segurança primeiro ficou assustado. E aí, durante 71 dias, esse homem e mais outros pastores iam expulsar demônio da minha vida. Durante 71 dias, sem ver a luz do dia. Eles oravam de cima. E eu entrei como cavalo do cão. E saí de lá florzinha de Jesus. Mansinho, mansinho, mansinho. Deus. E aí, Marcelo. saí numa quinta-feira. No domingo era visita, esperava meus amigos me visitar. Cadê meus amigos? A única pessoa que foi me visitar foi uma namorada. E a minha avó, a assistente social, encontrou o contato, entrou em contato com ela e minha avó foi me visitar. E ela falou que as portas de casa estavam abertas. E foi onde eu voltei para Maceió e aí encontrei a Glorinha em Narcóticos Anônimos. Então, e aí. E ali a sua vida começou a E tomar aí minha um vida outro começou a rumo. tomar outro rumo, né? Então foi complicado, uns bom tempo complicado, tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu não tenho nada e tenho tudo. Glória a Tenho Deus Deus, e sei para onde glória que a eu vou. Deus. E Glória a esses Deus. 71 dias que você ficou ali, chegou a ser um processo de libertação, Libertação. mas você ainda não reconhecia Cristo como Senhor na Não, sua não, vida. não, não. Depois de Narcóticos Anônimos, da Glorinha, aí que eu fui para a igreja. Entendi. No primeiro dia eu só chorava, no segundo dia, 2 minutos, eu quero Jesus. Sem ninguém Isso, e qual a fazer igreja? Batista, Lá em Maceió? em Maceió. Lá em Maceió. E lembrando que a Glorinha não era pentecostal, a Glorinha é presbiteriana, uma Uau. médica, empresária, era a única pessoa que, se você olhasse, improvável ela se meter com um cara dessa magnitude, que não é nada da família, e ela pegar para cuidar, onde as pessoas da minha igreja olhavam para ela e Glória a falavam, não anda Deus. com ele não. E Glória a foi essa Deus. mulher que cuidou, foi essa mulher que me mostrou que existe um Cristo vivo. Porque o que ela estava fazendo, uma pessoa natural não Não tinha como faria. fazer. Então, os meus processos, tudo aquilo, o velho Marcelo, tudo que sabia queria fazer, não vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas pessoas que olhavam assim e falavam, isso é mentira, sabe? E as pessoas falavam, eu não tenho medo de você, pessoa de família, isso. E assim, sabe, aquilo por dentro, ela não sabia o quanto estava me fazendo mal. Então, e por quê? Porque estava ativando Uhum. A ira, né? a ira e eu estava pouco tempo na igreja, então ainda não sabia exatamente quem era Para Jesus. eles, isso que você está vivendo é uma mentira, né? Você não Exatamente. é isso. Olha o seu passado, né? Estava Uhum. focando no seu passado e não no seu agora, no seu Exatamente, presente. entendeu? Então, eles pegaram muito o meu passado, mentira, porque você está no mundo, você é mentiroso, você Uhum. faz Uhum. coisas que ao normal uma pessoa não faz. Então, eu não tinha remorso nenhum, não tinha sentimento nenhum da minha avó, assim, dívidas, não tinha remorso, eu não tinha nenhum pingo de sentimento. Então, durante 27 anos, eu não tinha sentimento. Meu O Deus. pacto que eu fiz foi com Satanás, velho. O pacto vivo. Até para Satanás eu menti, porque na hora perguntou quem você mais amava. Eu falei minha mãe, que era minha avó. Só que na hora lembrei da minha mãe que me abandonou e entreguei minha mãe. Só que há um tempo agora atrás encontrei e perdoei. Já tinha perdoado minha mãe, entendeu? Já tinha perdoado. Então nós não temos esse convívio, Uhum. porque a minha trajetória de vida não permitiu isso, Sim. entendeu? Passei um tempão nessa recuperação, mesmo não em recuperação, não com Jesus, mas dentro de uma religião e vivendo coisas erradas, então mentiras, pegando a minha doença da adicção e usando as pessoas. Então tudo isso eu fiz, até um processo que Jesus me trouxe até hoje. Uau. E esse processo quando você entrega a sua vida para Jesus através da irmã Glorinha, né? Que ficou Uhum. marcado na sua vida, esse processo ali de um novo convertido, como é que foi? Como é que foi? Teve algum trabalho? Começou em algum ministério na igreja? Ó, na verdade, o meu primeiro, o que eu amava fazer na igreja, o meu ministério, na minha primeira igreja, o meu pastor Samuel, o que eu amava fazer era ser o segurança.
Você já era, Eu amava. era grande? O segurança, aquele que fica com guarda-chuva quando chove. Aham. Sim, Então sim. eu gostava de pegar as pessoas, colocar dentro. Servia ali. Então, era evangelista, Sim. então já trabalhava nessa área de evangelismo. Então, sempre trabalhei nessa área. Quando entreguei minha vida para Jesus, levava a galera para a igreja, chamava a galera, ia. Então, o meu ministério sempre foi esse, evangelista mesmo, de levar as pessoas, convidar e as pessoas ao mesmo tempo não falar não, nem perguntar, eu vou. E a galera aí, entendeu? Então, quando Jesus ele me curou, quando eu deixei que Jesus me curasse, teve tudo isso. Glória a Uhum. Então, Deus. teve toda essa transformação, tudo. Então, hoje eu sou um milagre. E essa questão de chamada e vocação, assim, foi muito natural pra você, então? Ou teve um momento em que, ó, Marcelo, eu te separei pra isso. Tá, eu comecei a trabalhar com clínica de dependência química. Entendi. Então, o que acontece tinha uma clínica lá, o dono é o Vando, e aí eu fui lá, eu digo, cara, eu quero trabalhar. E ele falou, então fica limpo um ano. Se você ficar limpo um ano, você trabalha. Eu disse, rapaz, Que audácia. que audácia. Eu Eu tô falei, curado? entendeu? E a Glorinha me ajudou, eu fiz vários cursos, vim para São Paulo fazer curso, então quando eu cheguei, tá aqui, filho. Aí comecei a trabalhar. Mas mesmo nessa época, eu já trabalhando com uma clínica, eu ainda não era curado. Então eu tinha minhas feridas. Então eu aprendi que uma pessoa que fere, só fere. Uhum. Então muitas das vezes as pessoas estão fazendo as outras chorar, mas está ferindo as outras. Então até ser curado eu tive que voltar, pedir perdão a muitos deles, porque, cara, eu quero pedir perdão porque isso eu feri, por isso eu te machuquei. Eu achei que eu estava curado, não estava. Então a gente está no processo de cura o resto da vida. É. Entendeu? Sim. Tem coisas na nossa vida que. Mas eu não posso olhar para o outro pelo que ele está fazendo. Tenho que olhar para ele como Jesus olha para mim. Eu tenho que amar. Fui traído nesses processos, fui traído várias vezes. Mas se você erra aqui, as pessoas te condenam. Uhum. Então você é condenado o tempo todo, porque eles acham que você é o super-herói, eles acham que você não erra, eles acham que você nunca vai falhar. Cara, qualquer homem tá disposto, tá aí para Suscetível, né? suscetível a essa falha, a esse erro. E se você olhar e condenar, pô, então quer dizer, se você hoje errar, toda a sua trajetória de vida não valeu a pena? E isso é muito comum hoje em dia, Não, das pessoas não, condenarem. elas te condenam, elas te abandonam. Por que faz isso? Porque elas nunca olharam para você com o amor de Deus. Elas olharam o que você poderia trazer para elas, Oferecer. oferecer. E quando elas estão oferecendo algo para você, tá tranquilo. Se ela errar e esse erro seu prejudicar o ministério, a primeira coisa que ela vai fazer é tirar você do ministério. Vai descartar. Isso é descartável. E o amar ao próximo como a ti mesmo passa longe. Passa longe. Porque amar o próximo a ti mesmo errou, então vem. Fica. Tem pessoas que trabalhou comigo, pessoas que andaram comigo, que me traíram. E ficou comigo. E me traiu, ficou comigo. Depois traiu, acabou. Né? E eu continuo amando. Aí, se você erra, em Narcóticos Anônimos tem algo muito interessante, que eles falam que quando você recai, você volta para o final da fila. Não é isso? Uhum. É a mesma coisa na igreja. Isso é algo muito errado. Isso é algo do capeta. Quem faz isso com um ser humano, ele é usado por diabo, não como homem de Deus. Pode pegar todos os homens de Deus. Pode pegar todas as pessoas que erraram, independente se ela tem 2 meses de caminhada, 5, 10 anos, 20, 30, Sim. 40. Você vai pegar homens de Deus que falam que é de Deus e coloca essa pessoa no último da fila. Quem falou? No último da fila que você disse seria o Coloca para trás. Você volta para rechaça, trás, né? Descarta. descarta ele ou coloca, ele tem que fazer todo o processo. Não, cara, não. O cara que caiu na droga, o cara tá limpo há 10 anos, eu tô limpo há 15 anos, vou completar 15. Glória a Deus. Quer dizer, se eu recair hoje, eu nunca recaí, mas quer dizer, se eu recair hoje, Tudo que você tudo que eu conquistou, conquistou, eu vou lá pra perdeu. fila? Não, cara. Você tem que chegar, chamar, conversar e falar: onde foi que você errou?
Aí entra o discipulado, né? Exatamente. É naquilo que ele não estava com habilidades Alguém para ainda. cuidar de você também. E Porque cuidar. isso aí tem que ter cuidado. Senão você vai errar, você vai Aham. cair, e alguém vai te excluir, mas se você precisa ser cuidado, você precisa ter Uhum. alguém ali para cuidar Uhum. de você. Caiu, tamo junto, vamos Uhum. cá. Porque acho que o erro, quem falar que não tem pecado já está Tira. pecando, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa também ter esse momento de discipulado, ter alguém para cuidar da gente. Errou, é por isso que a gente lá na igreja está nesse processo, né, de discipulado. Cara, errou, porque as pessoas às vezes erram e jogam, né, descarta a pessoa, deixa ela para trás. Não, é esse que é o momento de você abraçar essa É pessoa e justamente Não. isso cuidar mesmo. dessa pessoa. Esse é o momento para ver se você é um pastor de Isso, ovelha ou você é Só só peão de um boiadeiro, peão de né? boiadeiro, né? Mas é interessante isso porque eu acho que essa realidade acontece, né, infelizmente, porque a gente perde a concepção da igreja como família de Deus. Uhum. Se um irmão teu, ele de sangue, né? Se um filho teu erra, tu não pega e bota ele pra fora, cara. Tu pega, cuida, vai ver as feridas. E é óbvio que o pai de todos nós é o Senhor, né? Sim. Mas nós, como irmãos, e, cara, se a gente usa a palavra irmão pra alguém, a gente não pode descartar. Graças a Deus eu tenho uma excelente relação com os meus irmãos mais velhos. E eu não consigo conceber isso na minha realidade da família de sangue. Alguém ser rejeitado por conta de um erro. Ou lançado fora da família. Gente, e na igreja, onde isso deveria ser ainda mais excelente, né? Porque não se trata de sangue, se Uhum. trata nascidos no Espírito, filhos de Deus, a gente dá brecha pra isso, né? Exatamente. E a igreja, principalmente a autoridade que é colocada lá, constituída, que é o pastor, hoje tem pastores, não tem pastor. Porque eu podia me tornar um desses pastores. Era só querer. Eu fui já recebi 4 convites para E ser hoje quase que ordenado. foi Hoje transformada eu a quero força. colocar a força. Fala, pastorzão! Aquela pastorzão, né? Então, se cada um souber ficar no seu quadrado, como a pastora minha sempre falava assim, cada um com o seu problema, cara, as coisas continuariam. sim. Então, não deixar que os outros peguem um erro e condenem o cara. Você vai para as ruas hoje, É muita gente ferida, né, Marcelo? ferida, mas, cara, eu hoje, eu hoje era para ser o maior dos mendigos de todo esse país. Porque quem mais me feriu foi a liderança. Quem mais me feriu foram pessoas que falavam que era de Deus. E aí, você vai para as ruas hoje, quer ver como você ganha essas pessoas para Jesus que estão feridas? Na hora. Me perdoe, cara. Mas você não fez nada com. Me perdoe se um pastor te feriu, me perdoe se o irmão te feriu. Quando você pede perdão em nome dessas. Eles não seguram o choro, cara. São pessoas que eram para ser cuidadas, são pessoas que erraram. Sim, Uhum, ué. sim. Tem as consequências? Tem. Mas não teve o cuidado. É. Imagina se Jesus descartasse Pedro, hein? Judas, pelo amor do final, ué. Chamou de amigo, traidor amigo. Meu Meu Deus. amigo. Meu amigo. Mesmo sabendo que ia ser traído. Eu me lembrei até de um podcast que eu tava vendo, acho que do Dizescope, Douglas Gonçalves, que ele vai falar se. Era a conversa dele com alguém, não lembro exatamente, mas ele vai falar: olha, se você é daqueles que só considera amigo até o momento em que a pessoa te serve, cuidado que você pode ser o próximo Judas da história. Nesse encontro de Jesus com Judas existia dois lados. Existia aquele que, ó, e aí, deixa eu cuidar da bolsa, né? Era o Judas, né? Uhum. Deixa o seu tesoureiro. Quando ele viu que o negócio descambava para um lado que ele não queria, porque ele queria, né, reconhecimento, queria de Sim. repente finanças, tinha expectativas que Jesus não estava disposto a atender, ele muda. Mas Jesus já sabia que ele tinha mudado e permaneceu fiel, cara. Permaneceu fiel. E chamou de amigo até o fim. Cara, esse Amigo, me é. marcou. Isso me marcou Cara, muito. o verdadeiro amigo é esse aí. Eu tenho um amigo chamado Fernandinho, Minas. Minas Gerais. Esse cara é amigo. Já aconteceu coisas na minha vida que eu errei e que a galera descartou. Encaminhava com você. Ele me colocou dentro da casa dele, irmão.
Com a mãe, com a esposa, com a filha, as duas filhas. Hoje nós somos parceiros, a gente tava falando agora há pouco. E olha que nós briga, faísca sai. Mas é amigo. Ele erra, eu erro, outras pessoas erram. Então, o Fernandinho hoje, ele pra mim é um cara amigo. Mas não é amigo porque me colocou dentro de casa, não. É amigo porque aponta o dedo. Isso aí. Mas não abandona. Cuidou. Cuidou, abraçou. E se esse cara não tivesse na minha vida? Sim. Mas o papel não era dele. Era o papel de outras pessoas. Mas ele entrou na tua vida e Ele entrou. é apontar o dedo, mas fazer assim, vem cá. Não é Entendeu? só apontar e vai. Não. Não, é aponta e vem, Não, quero te cuida. ajudar. Isso aí. Exatamente. Cara, hoje o problema de hoje, as pessoas têm abraçado quem não tem história, irmão. Hoje você vai ver uma galera que não tem história nenhuma, só quer púlpito, Só que só quer aplausos. holofote, aplauso. As pessoas da mídia comigo ficam com raiva porque quer que eu pegue isso aqui, assim, se ela vai ouvir, né? Ô, hoje eu tô aqui no podcast tal, tal. Arrasta pra cima. Arrasto pra cima, hoje eu tô. Eu não sou esse cara, meu irmão. Tem, que é importante, Tem, né? mas Mas tem. não é a minha praia, Sim, velho. Não é. Se a pessoa usar isso para forma correta, o que eu único sim, postar. Tá sim, pronto, eu mando sim. para mim, ela vai postar. Mas, cara, eu acordar de manhã, em vez de orar e ir direto para um negócio, já acordei Só escovando agora. o dente. Entendeu? Já, ué. Entendeu? Tô com escova no dente, com café. Cara, em vez de quando eu faço um ou outro aleatório, mas não é minha praia. Uhum. Então, hoje tem muita galera de Deus, mas, cara, se esse homem e essa mulher que tá falando de Deus, ele não tem uma autoridade por trás dele, Não foi provado na fé. não Né? é. Não é, cara. Eu nunca na vida vivi uma vida sem ter um pastor por trás de mim. Sempre prestei contas. Sim. Sempre teve alguém que estava ali. Por mais que essa pessoa não exercesse aquilo como era para exercer. Mas eu tinha autoridade, tinha legalidade. Então, você não vai ter poder se você não tem. Como que você quer ser poderoso no reino de Deus se você não exerce nada na sua igreja? Uhum. Como que eu não tenho nada contra quem tá aí no campo. Mas se o cara não tem nada na igreja que ele serve, cara. Eu sou pastor da igreja, sou pastor Não está debaixo de uma de uma autoridade. autoridade e não Baixo- faz nada daquela não faz nada. comunidade. Eu sou missionário, beleza, ganho milhares de vida, tá? Mas na sua igreja, o que você faz? Quantas vezes você ganha na sua igreja? Entendeu? Uhum. Não dá pra ser longe porque não é perto, né? O Então, caminho não vai mudar o sujeito. exatamente. Claro, errado sim, pecador. Uhum. Mas eu sempre falo, o homem, ele sempre tem que ter outro homem de oração. Eu não tenho um, eu tenho 12. Glória a Deus. Algum deles vai me atender. A hora que eu errar, meu irmão, é na hora o telefone aqui. E outra, eles vão perguntar por quê, pra quê. É só Quando eu chicote. ligo, ó, cara, Vai te dar eu o errei remédio. nisso, nem puxar a orelha. Ele só vai me remédio. escutar e acabou, e orar. Isso. É isso que a gente faz, né, esse grupo de 12. Esse 12 aí é o quê? São pessoas. Amigos, pessoas que a gente conhece, uma administração que Deus deu e para mim que foi essa que eu falei. Oi, você precisa de um homem. Mulher, você precisa de uma mulher de Deus de oração. E ali eu formei 12 pessoas que oram. Que legal. Eu nunca falo isso, nunca Uhum. precisei falar disso, porque isso é muito íntimo, mas Sim. para quê? Para na hora que você cai. Por que daí Davi era segundo coração, um homem segundo coração de Deus? Ele se arrependia imediatamente, cara. Na hora ele entregava para Deus. Então, quando você tem alguém que não vai te apontar, não vai te julgar e nem vai perguntar por que você foi para lá, por que passou isso, por que fez isso? Não, meu irmão, tá arrependido? Deus, ele vai começar a orar por você. Isso é muito importante. E eu imagino que nessa caminhada. Já tem 15 anos limpo, né? Que você falou. Isso vai completar agora em outubro. Glória a Deus. Eu imagino que nessa caminhada não tenham sido poucas os momentos de confessar, de reconhecer. Até estava fazendo devocional hoje falando sobre os levitas que iriam
encostar nas ofertas, e aí falava, ó, se ele se tornou impuro, que ele se lave antes de fazer isso, que ele se purifique. Eu me lembrei de uma frase que fala que santidade não é não se sujar, mas se limpar sempre. Sim. Então eu creio que nessa caminhada houveram diversos momentos de consciência, porque a transformação Sim. ela é gradual. Como é que você vai tirar o cavalo do cão, igual você falou, e vai transformar em florzinha de Jesus? Aham. Nesse processo da sua vida, dessa caminhada, nesses 15 anos pelo menos aí, sempre tiveram esses amigos? Deus sempre enviou? Ou teve algum momento dessa caminhada aí que pareceu que você ficou meio solto ali, retrocedeu em algum ponto? Como foi isso? Não, eu sempre tive pessoas errar-se, mas retroceder não. Pensar, Pensar em voltar várias voltar vezes. várias vezes. E principalmente no início. Se você pegar hoje a minha trajetória, o que eu vivi, eu sou uma criança de nenhum ano na fé, irmão. O que eu vivo hoje é milagre. Glória a Deus. Porque o que eu vivo hoje, tem gente na igreja hoje, não para que tá 10, 20 anos não fez. Então, eu amo vida. Se hoje eu for dormir e não ganhar uma vida para Jesus hoje, não tem como dormir, cara. Que foi a única coisa que eu sei fazer hoje é falar de Jesus, velho. Eu não sei falar outra coisa. Sim, sim. Eu não sei trabalhar em outra coisa. O meu trabalho era para Satanás. Era destruir. Então hoje, se eu não ganhar uma vida para Jesus, eu já ganhei duas lá, ó. Meu irmão, tem que o Uber vem chorando, meu irmão. Então, eu não tenho pra quê. Eu vou fazer o quê? Ah, mas você só fala de Jesus, eu falo de quê? De Satanás, cara? Tá na roda dos amigos, tá lá, conversaria. Vamos falar de Jesus. Tem que ser, velho. Pescador de almas. Porque se você não fala de Jesus, ele não vai estar em primeiro lugar na sua vida, mano. Verdade. Amar a Deus acima de todas as coisas. O pessoal coloca lá os 10 mandamentos. Se você exercer o primeiro, o resto não tá precisando nem ler. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você não vai trair, você não vai roubar, você não vai adulterar. Você ama. Interessante isso, porque a boca fala do que o coração tá cheio, né? E a gente quer falar que o nosso coração tá cheio de Deus. E a boca não tá. A conta não fecha, né? Não corresponde, né? Meu Deus. Marcelo, a gente entrando, né, nesse projeto tão lindo que Deus te deu, né? Já começar a entrar nesse projeto e como tudo isso começou a gerar isso no seu coração, quando foi. E o que é também, né? E o que é o Papo Reto. Então, vamos lá. Eu trabalhava em clínica de recuperação, ganhava muito bem, obrigado. E um amigo meu faz um desafio de levar uma palestra na escola. Eu não vou nada. Escola não dá dinheiro, mano. Ele disse, mas você falou que é ligado com o homem lá em cima, eu digo, você pegou pesado. Aí ele falou, então vamos lá na escola. Só quando chegou nessa escola, meu irmão, era 6 diretores já tinham pedido para ir embora. Meu Deus. Já Selva. Selva mesmo. E já a outra já tava para ir embora. Eu digo, só vai depois da palestra. Era 2 armados de manhã, 2 da tarde, 2 da noite. Era bem dizer uma boca de fumo a escola. Isso aonde? Aqui no Rio. No Rio? Então, aí o que acontece? Eu digo, bom, só vai depois da palestra. E aí, quando comecei a palestra, 20, 30 minutos, todo mundo Foi a chorando. primeira vez que você deu a palestra Isso. numa escola? Não, isso aí já foi depois. Eu dava palestra, mas aí sim. o desafio dele de ir para as escolas. Sim. Entendeu? E aí o que acontece, na escola eu não ia para palestra, na escola eu ia para evangelizar. É diferente do. Então eu fazia errado, eu evangelizava. É tanto que você vai pegar a minha caminhada e muitas das vezes você vai lá, 1000 vidas para Jesus por dia. 2000 vidas para Jesus por dia. 1500 vidas para Jesus por dia. E aí, quando eu fui discipulado, entendi que eu estava dando poder para Satanás. Porque não pode evangelizar na escola, falar de Jesus abertamente, fazer apelo. E quando eu entendi isso, eu tive um desafio. Para Deus mostrar
De uma estratégia Que aí ele tem diferente. que aparecer, não eu. Mas essa questão de dar a brecha, né? Porque hoje em dia muitas pessoas fazem esse processo essa questão da evangelização clara, direta. Uhum. Por que que você entende que isso era uma brecha, assim? Porque eu não voltava na escola. Porque alunos estavam endemoniados e expulsavam os demônios. Eu limpava e ornamentava, mas Deixava não pronto. voltava. E o diabo volta 7 vezes mais na E vida também dele. não, ninguém fazia esse Ninguém acompanhamento, fazia independente de você. acompanhamento, não tinha igreja por trás de nada. Entendi. De pegar essas De pegar pessoas que essas pessoas e entregaram cuidar. e para cuidar. Alguém tem Exatamente. que cuidar, porque senão. Exatamente. Hoje eu só vou para a escola se tiver igreja por trás. Ah, Sim. entendi. Foi Antes nesse não. sentido da legalidade. Antes era 1.000 vidas, 2.000 vidas, E só números. só números, E ninguém cuidava. nada. Esse cara falou, faz assim. Ah, desafio, meu irmão. Eu digo, "Vou." Chegou à escola, não fa... Aí eu digo, e agora, Jesus, como que quer que eu faça? Como falar do Senhor sem E sem falar do falar do Senhor? Senhor. Aí fui para casa, fui orar. Orei. E a gente está orando, orando, orando até 3 horas da manhã, nada, irmão. O que que eu vou fazer? 3 horas da manhã, uma argentina mandou um áudio para mim. Uma pessoa da Argentina mandar um áudio para mim que eu nunca vi. Na madrugada. Quando eu aperto o áudio, a minha história toda, irmão. Meu Eu Deus. só choro de 3 da manhã às 6 da manhã. Só chorava, irmão. Ela pega, liga para mim e fala: esse áudio não é para você? Não, é. Eu digo, é para mim, nem entendendo direito nem ela. Eu digo, não, é para mim, é a minha vida. Jesus está mudando a sua história, o rumo da sua história. Isso era uma Glória a pessoa. Deus. Isso era Isso foi no Uma WhatsApp? mulher no WhatsApp. Rapaz, Aí esse áudio glória a Deus. virou a palestra de hoje, Meu Deus. que dura 2 horas e meia e o aluno não sai nem para tomar água. 2 horas. Radical. Tem data show, essas coisas. Não tem data show, não É tem só música, não tem tinininim, nada. Fundinho. De fundinho, não. Só voz na caixa e a palestra. E, Você é do tamanho dos seus sonhos. e esse foi o áudio que você ouviu. Esse áudio que ouviu. E Meu Deus. virou. Mas o áudio foi a ministração ou foi. O áudio eu coloco na administração. Ah, sim, sim. Entendi. Final. O áudio ficou o fechamento. Ó, que legal, cara. Olha o que Deus faz, mano. E essa Que moça loucura. falou em espanhol ou. Não, falou em espanhol. Ela não entendeu. Não é para você. Eu digo, não. A gente se entendeu. Aí ela falou, não é para você. Aí quando ela falou, não é para você, eu digo, não é para mim. Ela, Eu Jesus quero. está mudando a tua história. Não entendo, Jesus está mudando a tua história, do rumo de tudo. Uau. Então, Meu tipo, a Deus. tua agenda vai ser mudada. Isso Yeah. foi quando? Ah, faz tempo, tá 14 anos. Tem 10 anos de escola. Eu acho que tá aí uns 7 anos, 7 anos. Meu Deus. E ali foi a sua primeira palestra naquela escola. Naquele modelo que Naquele Jesus modelo. queria. E aí ele começou. Aí, meu irmão, as portas das escolas se abriram. É, as pessoas. Porque quando você vai para uma escola e professa a sua fé, você fala de Jesus, apesar da escola ser laica, você não pode chegar lá Sim. e Aham. glória a Deus, aleluia, Bíblia, querer colocar o evangelho, colocar a religião nas pessoas. Isso é proibido. E é por isso agora em Recife, no ano passado, o evangelho, o intervalo bíblico tem, e muitas coisas que a igreja fazia, a igreja foi proibida de entrar. O papo reto não, Papo reto liberado. liberado. E aí vocês entram não no nome de uma igreja, entram no nome do Do instituto. Instituto Papo Reto. Só que a igreja vem por trás, pra social. A igreja tá tipo. Mas daqui a pouco a igreja vai estar lá dentro. Assim. Amém. Porque não a igreja que vai, eles que vão precisar, eles que vão chamar. O social a gente cuida dos jovens por trás. Lista. Fiz a palestra. Grupo do WhatsApp Papo Reto. Uma escola você deixa 200, 300, 500. Entra no grupo. A igreja tem 500 famílias para visitar. Uau. Que trabalho lindo, pastor. Já ia falar pastor de novo. Rapaz, recebe, mano. Não, é um trabalho lindo, ô Marcelo. E
E essa escola, e aí você trabalha com alunos? Com alunos, você toma instrução e a palestra. Depois com os pais, pai e filho junto, professores e funcionários. E aí cada dia Cada tem dia um. um tipo de palestra Isso, para esse público diferente. exato. Ou a gente faz as escolas, 5 escolas só com uma palestra, e depois volta A gente faz por semana, né? por semana. Entendi. Ou pega uma escola, em uma semana você faz uma escola em uma semana, quer dizer, uma escola por semana, aonde você toma instruções, a palestra com os pais, pai e filho juntos, professores e funcionários. Em uma semana vai fazer. Uau. E os frutos, depois da mudança do formato, aumentaram, diminuíram? Fala aí, 10 mil vezes mais. você consegue ver os testemunhos desses jovens ali posteriormente, já talvez adultos hoje? Hoje, você vai nos lugares, você encontra jovens que passou na sua vida, meu irmão. Jovens professores. Meu Deus. Agora mesmo lá em Manhuaçu, Minas. É. Minas, a primeira vez que eu fui, há uns 6 anos atrás, eu fui numa escola municipal e tinha uma jovem queimada. Ela se queimou, né, no fogo, a água, e eu fazia aquele formato lá ainda, Da pregação da pregação. positiva direta. Exatamente. E aquela jovem, eu lhe estendi a mão, ela não vinha. E ali em oração, ela me entregou a mão. Pegou na minha mão. E ela entregou a vida para Jesus. Não foi agora há pouco, essa jovem está formada, psicologia, e foi me agradecer. Uau. E eu imagino quanta história É. que você tem, Marcelo. Ah, Pode compartilhar algumas com a gente aí. vamos lá. Compartilhei pelo menos umas 3, porque o negócio é muito bom, cara. Arapiraca. Compartilhar 2 histórias com a mesma pessoa. Meu Deus. Arapiraca é o interior de Alagoas. Uhum. Eu fui para a primeira vez para palestra numa escola municipal, chegando lá. No final já terminando a palestra, a jovem levanta a mão, ela abre a mochila, em vez de ter caderno e livro, tinha 2 garrafas PET de gasolina. Misericórdia. Ela foi para se despedir dos amigos e tirar sua própria vida. Mas era no jogo suicida, ela tinha que morrer queimada na frente da escola. Ela entrega a garrafa PET de gasolina. 1 ano certo depois, eu volto para Piraca e vou numa escola particular. E naquela escola particular tem um momento na palestra que eu falo de suicídio, depressão, ansiedade, pessoa que está pensando em tirar a própria vida. E eu falo para ela o seguinte, tipo, você é uma aluna, tá lá. Então Sim. eu chego lá na palestra e falo, se você conhece alguém que está pensando em tirar a própria vida hoje, porque nesse exato momento tem um aluno escrevendo uma carta para entregar para o melhor amigo, para quando ele tirar a própria vida dele, esse amigo entregar para a mãe. E tem gente que faz isso. Deixa o amigo morrer e depois vai lá e entrega a carta. E eu falei, e se você sabe que essa pessoa quer tirar sua própria vida hoje, e você tá com a carta dela na mão, isso eu falando com a garota, se essa pessoa morrer, você é o quê? Você é um assassino, você é cúmplice, é para você ser preso. Porque você é cúmplice de um assassinato. Eu fiz isso na escola, ministrei nessa menina, dando um exemplo. Porque depois disso aí, então, se você conhece alguém, sente sozinho, aí a galera vai lá, abraça. Fiz essa exposição. Terminando a aula, essa garota vem correndo para mim. Marcelo, pelo amor de Deus, tio, essa pessoa sou eu. Quem falou pro senhor que eu sei que a minha amiga vai morrer? Meu Deus. E quem era essa amiga que ia morrer? A mesma menina da... Meu Deus. Só que eu não sabia que era a mesma menina ainda. Eu digo, Tava em outra escola, em né? outra escola, e eu peguei e falei o seguinte: é responsabilidade sua. Aí eu botei um peso. Você que vai ser assassino, você tem que ir lá na escola. Eu não vou, a minha agenda está cheia, já tenho palestra, já tenho uma escola. E a menina, não, tio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que escola é essa, garota? Qual era a escola que eu ia dar palestra à tarde? A escola dela. É a escola da menina. A escola da menina. Aí ela falou, eu vou falar aqui, eu não quero saber, só quero saber a escola. Quando ela falou a escola, era a escola que estava marcada à tarde. E quando eu cheguei na escola, manda a sua amiga aí.
E aí a garota foi pra palestra. Eu não sabia que era ela. Quando chegou no final, mais uma vez, essa menina. Meu pai. Só que dessa vez ela não tava tirando a vida porque tá no jogo Num suicida. jogo. Ela ia tirar a vida por causa de bullying. Porque essa garota, ela trabalhava a família dela com fumo, destravando fumo. Arapiraca, ela é conhecida como a terra do fumo. E uma família que não tinha o que comer. Eles Meu dividiam Deus. 3 ovos com farinha para eles. E essa garota saía cedo de casa com os pais para trabalhar, para ajudar os pais. Ia para a escola, só que chegava lá com mau cheiro. E os alunos, ao invés de perguntar o porquê, e nunca ninguém se preocupou, aí aquela jovem, mais uma vez, que hoje o Nossa, senhor veio, mas ó, nunca mais vou fazer isso. Porque eu entendi que Deus me ama. Glória a uau. Deus. A galera que o senhor falou que era para me abraçar, eles me abraçaram um dia, 2 dias, uma semana. Depois continuaram fazendo a mesma coisa. Ela pegou o telefone, na hora ligou para a mãe dela. A mãe dela foi lá. Ela disse: mãe, me perdoe por isso, por isso. Então foi algo muito impactante que. Mas 3 cidades aconteceu isso. A gente vê, né, em histórias como essa, o cuidado do Senhor. Porque um ano se passou, a gente não sabe se um ano exato, ou sei lá, quantos dias, Um ano. um ano se passou e a providência veio na hora certa, né? No dia em que a menina faria, no momento em que a carta já estava escrita, se aquilo é um dia para mais, um dia para menos, como Deus Cara, é é perfeito. perfeito em demonstrar o seu amor, né? E um trabalho desse voltado para adolescente é muito importante nos dias de hoje. Né, Marcelo? Sim. Hoje a gente vê muitos adolescentes querendo tirar a vida, adolescente entrando em depressão, e eu creio que você deve passar por várias situações como essa, não? E tudo isso vem. Tudo que está envolvido em jovem hoje tem um nome chamado. O, o abuso físico, o psicológico não é o mais poderoso que tem. O que mais dói é a negligência. Meu Deus. O pior abuso de todos é a negligência dos pais, irmão. O abuso é a coisa mais fácil de ser sarado. Mas quando aquele jovem ele é abusado e sabia que poderia ter alguém que o protegia. Porque quem é abusado hoje? É abusado por mais perto de você. Tem um jovem que eu cuidei lá, o pai dele é um dos maiores cirurgiões plásticos do Nordeste. Esse jovem ele tem sido internado nas melhores clínicas que existem, mano. Clínica de R$ 6.000 que passa 6 meses, por mês, né? 6.000 por mês. Também clínica que te paga ali 200.000, 60.000 por semana. E chegou um ponto que os pais falavam que ele era safado. Não queria nada com a vida. E os pais largaram. E nada dava jeito nesse garoto. E aí os pais deles falaram, ó, eu não sei se foi a Gal ou a psicóloga que me conhecia, foi alguém junto da família que me conheceu e falou, ó, papo reto, dá um jeito nele. O homenzinho torto vai Então, retificar. e essa família morava nos condomínios mais caros de Alagoas. E eu fui. E quando eu cheguei na sala, sentei, eu lhe contei a história, não, ele isso e isso. Ele disse, você acha que você é capaz de ajudar o nosso filho? Eu digo, sim. O problema não é ele, o problema é vocês. Vocês é a causa de tudo isso. Sabe o que eles fizeram? Mandaram o segurança e me colocaram para fora. Só que depois eles me chamaram e aceitaram. Como que você tem um filho e não sabe que ele quer ser um traficante? Como você tem um filho e não sabe que o sonho dele é ter uma boca de fumo? E o pior, já tem 250.000 dentro de um colchão. Você que está assistindo, você que é pai e mãe, você sabe o sonho do seu filho? Você sabe se seu filho tem algum tipo de sentimento por você? Tem pai que o filho não tem um sentimento pelo pai, não tá nem aí. E se seu filho é aquele que bate no peito e fala, quero ser um traficante? E se seu filho é aquele que simplesmente, nesse exato momento, tem professores que estão em casa com depressão, ansiedade,
Eles queriam estar numa sala de aula, mas por causa de um aluno desobediente, um aluno que não teve um pai ou uma mãe, tem um pai e mãe, mas são órfãos de pai e mãe vivos. É aquele que está colocando profissionais que estão lá na educação, que estão lá para realizar o sonho deles, e é eles que estão colocando professores doentes. Agora mesmo, estou indo para a Bahia, uma professora reclamou do rapaz das notas, e o pai, a família saiu para dar uma surra na professora, Meu Deus. porque a professora se preocupou com o aluno. E isso é o que a mídia coloca, mas todos os dias tem um professor. É. Cheguei na escola, uma senhora saindo da sala gritando: nunca mais eu volto para uma sala de aula. Professores que não conseguem dar uma aula. Professores que voltam chorando para casa. E se esses profissionais estão voltando chorando, em depressão, ansiedade, estão doentes, for seu filho que está causando isso, será que você tem sido um pai, uma mãe? Aí dá vontade de dizer, você é cúmplice disso. Mas é? É porque parte da família. A família Por não que tá, é não tá cúmplice? sabendo cuidar. Não, mas por quê? Por que o filho está depressivo? Por que o filho está ansioso? Por que o filho é quieto demais? Por que o filho é rebelde? Por quê? Só safadeza? Não. Será que você foi bom pai? Uhum. Será que você ensinou seu filho o caminho correto? E outra, quem me dá mais trabalho na escola não são quem não é cristão, não. São filhos de cristão. São filhos de cristão que dá mais trabalho. O cara lá que se diz o brabo, eu pego lá 2 minutinhos e pá, coloquei no lugar dele. O cristão quer aparecer. E isso não acontece só na escola, né? A gente vê Não. a transferência de cuidado para a igreja, É. a educação cristã pro Ministério de Educação. Você só vê lá na igreja. Você chega um filho na igreja de um casal cheio de Deus. De um casal que ora, do casal que ensina o filho. Porque quando você vai ministrar, fala, honra teu pai e tua mãe. A igreja, glória a Deus, tá vendo, né, filho? Agora, quando ensina teu filho a andar no caminho correto, tá vendo, mãe? Aí você vê isso já na igreja. Por quê? Na igreja, todo menino, claro, o menino não é quieto, tem que ser robô. Diz que quanto mais brinca, mais corre, né? Tem que. E aí o que acontece? Filho, senta. Na hora de sentar, a criança vai lá e senta. Aí quando você manda um que você não ensina, que você não ora, o filho não vê o pai orando, não vê só o pai xingando a mãe, gritando. Senta aqui, pai. Ele grita com o pai. Não vou sentar. Não vai sentar. Eu conheço um garoto que ele que mandava na casa dele com 12 anos, irmão. Com 12 anos, esse garoto mandava dentro de casa. Ele fazia o que queria, os pais não tinham pulso. Então, o papo reto na escola é para colocar cada um no seu lugar. O aluno no lugar de aluno, o pai no lugar de pai, e que o professor ele entre numa sala de aula e ele vai exercer aquele trabalho durante 40 minutos da a sua aula e o filho só falar o que é necessário ou perguntar o necessário. Deixar o profissional fazer o que ele aprendeu para fazer. E, Marcelo, é interessante esse trabalho, né, de aluno, pai e filho, professores, diretores, né? Você tem alguma pesquisa assim do pós, né, das escolas? Você tem uma resposta da escola, Marcelo, Muitas. foi muito bom, volte outras vezes. Você tem esse tipo de pesquisa? Muitas. Eu fiz um agora em Brasília. Eu fiz essa escola e tem mais 6 escolas querendo. Só não tem. Tem agenda. Tem agenda, Certo. mas não tem quem Não tem quem faz. faz. Para você ver essa escola. Você é sozinho? Ou você tem uma equipe em cada escola? Não, tem equipes, tem Sim. pessoas, várias pessoas quando precisa estar junto. Sim. Mas o que acontece? A gente fez essa escola em. Ai meu Deus, esqueci o nome da cidadezinha lá, satélite. Esqueci agora, fugiu da mente. E o efeito foi tão grande, e está sendo tão grande até hoje, que a direção da escola juntou dinheiro com os professores e funcionários e levou a gente. Pelo cara. bem-estar da escola, né? Uau.
E o resultado foi tão grande que a palestra de pais não vieram só os pais da escola. Toda a comunidade, depois de uma semana de trabalho, a última foi os pais, foi tão impactante que os pais estavam vindo ter que fechar a porta da escola, Uau, que não cabia. que legal, cara. Então, o resultado ele é curto, médio e longo prazo. Então, é por isso que eu sempre trabalhava com jovens. E aí o senhor falou, não, agora você trabalhar, vai para os pais. Porque é o seguinte, na palestra, os jovens, eles se sentem sozinhos, pensam em ter a sua própria vida, está com depressão, está com ansiedade. E o que ele mais queria na vida era um abraço. Eles não estão precisando de médico, psiquiatra, psicólogo, não. Eles estão precisando de um abraço, mas eu chamo você especial, igual aquela senhora fez. Foi o abraço que te curou. Curou o abraço, irmão. Aí sabe o que acontece? Eles aprendem na palestra que o que eles querem do pai, os pais não dão para ele porque ele nunca tiver, os pais dele nunca teve isso. Mas só que hoje vocês vão receber um amor e vão sair daqui cheio de amor. Glória a Deus. Só que vocês vão chegar em casa e vão abraçar o pai e a mãe de vocês, porque talvez ele nunca tiver esse abraço. Esse amor que tanto machuca você, esse eu te amo que tanto machuca você, é o mesmo que machucou seus pais. Só que hoje vocês vão sair com esse amor. Eu não falo que vai sair curado. Uhum. Não falo que vai sair restaurado. Então vai sair com esse amor, cheio desse amor. E quando você abraçar, irmão, A coisa acontece. vai mudar a sua casa, cara. Aí sabe o que acontece? Já teve várias vezes. O pai vai pegar o filho, que o filho se ajoelha na calçada, no meio da rua, pedindo perdão ao pai. E esse pai lá foi lá e abraça. Que legal. Na rua, irmão. Uau, que coisa linda. Mas já tem filho que chega em casa, vai abraçar o seu pai e sua mãe. O que você quer? O que você fez? Cara, o filho teve uma palestra onde o Espírito Santo inundou ele, que ele perdoou porque o pai não falava de amor, que nunca deu um abraço, que eu te amo, e foi lá só para dar um abraço no pai, e o pai rejeita o abraço do filho. A primeira coisa, o que você fez? Cara, o seu filho está dizendo, eu te amo, um abraço. Meu Deus. O que você quer? O que você quer? Quando foi que seu filho deu um abraço em você? E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, o filho nunca deu um abraço. Ele escuta uma palestra e ele vai te dar o primeiro abraço na vida dele, você rejeita. Você acha que esse filho vai querer você? Vai querer esse amor quando? Meu Deus. E é muito lindo ver como o Senhor, ele... Trabalha de várias formas, né? Não, e como ele cura vidas para curar outras vidas, né? Eu ouvi uma vez uma frase, eu não sei se é do Spurgeon, ou de, enfim, algum pensador aí cristão. E aí ele fala que o evangelho é um mendigo chamando outro mendigo para mostrar onde tem pão. É alguém que tinha fome, recebeu de comer e agora ele busca outros Sim. para que... Então, assim, esse amor que foi aquele abraço da Dona Glória, ó, eu te amo, de você é especial, E um dedo na cara. é um dedo na cara, é o que está curando hoje milhares de pessoas, né? E sobre essa... Tenho duas perguntas com relação a essa dinâmica das famílias e dos adolescentes. A gente falou muito sobre saúde mental, mas queria saber, na tua percepção, quais são os maiores desafios hoje dos adolescentes, que você tem um amplo espectro de experiência nisso, e o maior desafio dos pais. Você falou sobre a negligência como talvez o principal, mas o que você acha que falta nessa geração de pais de hoje? Cuidado. Nada mais que um cuidado. Nada mais a responsabilidade. Porque os pais hoje acham que dar para o seu filho presentes, telefone, Substituindo. substitui. Então os pais estão simplesmente substituindo o papel da presença por presente. Filho não quer presente, filho quer o pai e a mãe presente. Hoje as pessoas falam que a escola pública estadual é onde tem um índice maior de droga. Não é. A particular. É as escolas mais Recursos. carentes. A pública ainda tem aqueles pais que brigam, que estão ali, entendeu? Mas A particular. já é mais disfuncional a pública estadual. Já são pais dependendo de onde mora, regiões por regiões, já muda muito o respeito, isso dentro de casa, até pela cultura deles que foram criados e tal.
Mas hoje, se um pai for presente na vida do seu filho, e o pai verdadeiramente se arrepender, ele se converter, ele vai converter o coração do filho. É tanto que os pais não levam o filho para a escola, mas o filho leva o pai para a igreja. Então, o pai ele nunca vai levar um filho para a igreja, que ele não conhece, mas o filho consegue levar o pai. E isso é fato, né? Fato. Na nossa igreja tem muito isso. E hoje a gente tem, além do Papo Reto na escola, a gente tem o Metamorfose, que é a minha história contada em 14 cenas. Você já faz esse tipo de Já, já, o já Metamorfose? está na 10ª. Também em escola? Não, essa é a igreja. Ah, Isso é um sim. acampamento? É um acampamento de entra na sexta-feira e sai no domingo. Parecido com Radical. Parecido, só que é a minha história, não tem nada a ver Sim, com o sim, Radical. sim, sim. O Radical não tem nada a ver, apesar de eu ter sido do Radical, já Sim, fui. sim. Então, mas não tem nada a ver. É a minha história contada. É uma É imersão. a imersão, mas de cura mesmo. Que legal. Tá? Aí tem esse. Aí o senhor falou, agora você vai fazer também para os pais. Aí tem a escola de pais segundo o coração de Deus, que é um sábado, de 8 às 5h30 da tarde. Também Que bacana. igreja. Igreja também, que são 3 mensagens, 3 ministrações e 5 cenas. Legal. E os pais vão. E o engraçado é que os pais estão indo achando que eles vão aprender a lidar com os filhos de hoje. Eles não vão para Vai isso. aprender a lidar consigo mesmo. Não, eles vão para ser curado do que eles não tiveram lá atrás. Eita, fera. Entendeu? Porque Legal, o que filho, legal. então eles vão ser. Quando eles deparam com a realidade, com o suicídio de jovem de hoje, depara com a depressão dos jovens de hoje, depara com os jovens andando com má influência, eles vão entender que tudo que aquele jovem está ali, porque quem ensina é jovens, vai ver que aqueles jovens um dia foi ele. Foi lá atrás. E ele não teve um abraço, ele não teve. E os pais foram E aí entra negligentes. essa cadeia hereditária ali. Exatamente. E ali eles são curados. Glória a Deus. Eles são curados. Então o Senhor deu uma mulher do fluxo de sangue que eu ministro muito, né? E aí eu tava dormindo e eu não sonho, não sou de sonhar. E nesse dia eu sonhei. Ele falou: você vai pegar a mulher do fluxo de sangue hoje. É os pais dessa geração. São os pais doentes com os filhos nessa geração que estão doentes. Porque Jairo foi chamar Jesus para a filha que estava morta lá. 12 anos. Só que a mulher passa 12 anos de fluxo de sangue e a 12 menina 12 anos. Só que aí a mulher tocou, tirou o poder e foi curada. Aí o Senhor falou: essa mulher do fluxo de sangue são os pais dessa geração com seus filhos doentes. Que eu vou parar, igual eu parei lá, para eles tocarem em mim e ser curado. E aí os pais vão ser curados, e quando voltam, pede perdão para os filhos, e são os filhos curados dessa geração. E quem é filho de Jairo? A nova geração que vai nascer curado. Amém. Então Tá dormindo. Só tá dormindo. só Então dormindo. tem uma geração que precisa ser curada para outra acordar. Acordar. Isso é lindo demais. Pastor. Misericórdia. Vamos consagrar o Marcelo. Volta. Hoje a gente Caralho, consagra o Marcelo aqui. Misericórdia, Bota a gente. mão só na Bíblia aqui. Marcelão, vocês como Papo Reto e talvez individualmente, ministerialmente, você já tem alguma literatura nesse sentido? Algo escrito? Não, ainda não. Rapaz, porque é tanta coisa preciosa que eu tô ouvindo. Já brigaram muito para me dar fazendo. Mas ainda não, mas vai ter agora. Vai ter. Vai. E quem quiser, por exemplo, conhecer o Papo Reto ou levar o Papo Reto para sua região, ou até mesmo Metamorfose, não sei se isso é uma possibilidade, como que faz para... Só pode entrar nas redes sociais, @instituto.paporeto, marcelo.duartef, ou pelo telefone, pelo zap, 339-9966-6448. Então são as redes sociais, Facebook também, E aí consegue acionar tanto um projeto quanto o outro. quanto um quanto o outro. Pode ir para a cidade e também pode fazer a parceria de também aquele projeto que eu falei, 10 Marcelo em cada estado, e se tiver à disposição e tiver debaixo da autoridade do pastor, a gente pode treinar aquela pessoa para que ela represente o Papo Reto e a igreja. Então a pessoa, olha, eu me sinto vocacionado para essa Sim. obra, eu quero ser discipulado Quero nesse servir. sentido, Sim. e aí existe essa possibilidade de acionar vocês. Ela entra primeiro numa escola, ela vai para de capelania, ela vai fazer a capelania, a gente indica, tem escola de missão agora Aqui no Rio, aqui né? no Rio de Janeiro, que a gente tá parceiro, tá aqui, ó, a Mal. Mal.
Então já tem a escola, então você que quer fazer parte e ser um palestrante papo reto, levar a mesma dinâmica, você já tem a escola de missão a mal, e você também, a gente vai indicar alguma capelania até grátis, para que você venha entender o que eu estou falando, que não falar de Essa Jesus, base prévia, né? a base prévia que não é porque você está negando a Jesus. Meu Deus. Aí, É, falou. Troca troca o rosto, pelo amor de Deus. Então, aí você vai ver que você ir para uma escola e levantar e fazer um apelo, você vai estar fazendo um desserviço de Jesus e um desserviço do Evangelho. A escola não é para você aparecer nem ter likes, a escola é para você ir e ser representante de Jesus. As pessoas olhar para você e dizer, eu quero que você tenha, sem você falar aquilo que tem. Pastor, Interessante. Só uma dúvida em relação a. O que você falou? Pastor. Você falou? Ah, é pastor, tá vendo? Tá vendo, Marcelo? Vamos consagrar o seu aqui agora. Bota a mão aqui. A questão da metamorfose. É metamorfose, né? Isso. Se a igreja quiser levar os adolescentes dele, aí tem um sítio, ou você prepara, como é que funciona? O Metamorfose, o máximo pode ser 150 pessoas. Uhum. É, E pode ser adolescentes jovens? de 14 a 21 anos, legal. que é muito forte. Sim. Então, é de 14 a 21 anos a gente trabalha. A gente faz numa escola, Ah, dentro de uma escola. A gente vai, pega uma liberação na escola. Tem que ser uma escola grande, porque são 14 cenas. Então, essa escola tem que ser grande. em cada sala tem Sala, uma uma cena. Exatamente. Inclusive, a gente está... Mas você tem uma equipe por trás disso, né? Tem uma equipe que treina a igreja. A igreja a gente vai treinar os próprios membros da igreja Para fazer. para fazer esse trabalho. Legal. Porque a gente tem tudo script, tem tudo isso, então a gente vai ver as pessoas que estão preparadas e aí essas pessoas que vão servir lá essa juventude que vai passar. Entre as 20 horas e sai no domingo 10 horas da manhã. Então eles vão passar por todo o processo que eu passei, que é o que acontece hoje. Abandono, rejeição, má influência, violência, rebeldia, desobediência, tudo isso, sonhos. A sua história é contada ali. Isso, só que cada cena que eles passam, eles saem dali curado. Por exemplo, abuso. Você não tem noção Muita como gente. isso é frequente. Sim. Você não tem noção de um grupo de 25, 15 levantar a mão. Eu participei de um radical final de semana passado lá no Espírito Santo e quando tem aquele final ali, né? Acho que foi 90% das pessoas que subiram naquele altar passaram por abuso. Então, isso é muito frequente. Então, aí eu volto. O maior abuso não é o físico, é a negligência. É você ser abusado e você saber que tem alguém que podia ter evitado isso. Porque o pai está terceirizando o que é para ele fazer para quê? Para a escola, para o professor. A educação, o filho é na escola o que ele é em casa. A educação, o pai e a mãe. Só que os pais estão terceirizando para os professores. E aí o que acontece? A menina sai da escola no dia mal, ela chega em casa, pai, mãe, preciso conversar com vocês, pai, mãe. Cadê o pai e a mãe? Meu dia foi mal na escola, não tem pai, não tem mãe. Aí quem vai chegar? Um amigo, um vizinho, um tio, Rede um social. professor, alguém chegar e vai ajudar ela. Não, vai ajudar. É. Aí essa pessoa começa a cuidar dela. E essa pessoa começa a fazer o papel que o pai e a mãe eram para fazer. Ensinar ela na tarefa, abraçar, conversar, só que vai virar o abusador. Tem papel, tem que ser de pai e mãe, e não de amigo, de tio, de professor. É o reflexo, né? O Exatamente. aluno, ele é na sala o reflexo que ele é dentro da sala da Exatamente. casa dele. Então, Exatamente. Que tarde preciosa. Rapaz, Que assunto maravilhoso. que honra. Talvez eu tenha sido o principal empecilho da conversa, chamando ele de pastor toda hora, mas Deus há de ter misericórdia. E a gente costuma encerrar o nosso papo reto. Hoje, reto, né? O papo é reto. É, Tem quando canal no YouTube? Não. Tem não? ainda, né? Porque Aí, ó. Foi tudo. Vamos aqui. A mesa tá retinha.
A mesa é lugar de cura, né? De A transformação. mesa cura. E a mesa eu falo que é onde vai nascer os maiores projetos que Deus vai entregar Amém. para homens e mulheres de Deus, aqueles que sentam à mesa. Porque essa mesa é um lugar de cura, de restauração, de transformação, é um lugar de comunhão, é um lugar onde Deus ele vai dar projetos que ainda não deu para ninguém, mas ele só dá naqueles que sentam na mesa com ele. Amém. É interessante que você que está em casa tenha a oportunidade de estar à mesa. Esse formato é muito interessante, porque é a sensação de que você está no meio da conversa, Sim. você está na mesa. É. E de fato você está, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha isso, aproveita, deixa. Isso aí. Mas costumamos encerrar a nossa conversa com 2 perguntas, né? E eu vou fazer a minha primeira pergunta, vou deixar o pastor Wesley pensar. Suponhamos que temos o... Suponhamos não. Em algum momento esse vídeo eu creio que vai alcançar algum adolescente que encontra-se nessa situação. Talvez não com a gasolina na mochila, Uhum. mas já pensando em escrever a carta e em alguma forma de resolver aparentemente o sofrimento. O que você diria para esse adolescente que está sofrendo hoje? Que não há nada mais valioso que a vida dele. A vida do adolescente, a sua vida adolescente, você está vendo isso? É o bem mais precioso desse mundo. Primeiro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E Deus ama mais uma vida do que tudo no mundo. Então isso quer dizer que você é precioso. E se você não quer sua vida, se a sua vida você acha que não está valendo nada, entrega ela para Jesus, que Ele quer a sua vida e Ele vai transformar. Amém. Para um jovem que está vivendo aquela mesma situação, né, que você compartilhou lá no início, de ser abandonado pela liderança, ali, poxa, já fiz tanta coisa boa e eu acabei fazendo 1% errado e me abandonaram, me botaram lá para o final da fila e me esqueceram. Talvez esse jovem tá lá no final da fila. O que você diria para ele? Eu diria para que ele coloque o joelho no chão e ore pela liderança. Porque o joelho dele vai mudar a liderança e ele vai ser um grande líder. E toda a desgraça que Satanás reproduziu na vida dele, Deus vai usar para construir a vida de alguém. Eu sempre falo isso nas minhas ministrações, que toda desgraça que Satanás reproduziu na sua vida, Deus vai usar para construir a vida de alguém. Mas ele não vai usar a sua vida pelo que você viveu ou pelo que você vive. Ele só vai usar pelo que você venceu. Amém. O que você vence, você tem autoridade. É. Então você que foi colocado lá para trás, Jesus está dizendo, ei, tem algo grande para você. Não é para você. O homem, ele te aponta. Jesus te O homem descarta. descarta. Jesus vem. É isso que eu quero. Amém. Onde tinha morte, Jesus vê vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica com esse tempo, caso queira deixar algum agradecimento, alguma consideração final, uma fala final aí para quem nos assiste. Fique à vontade. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar com vocês. É um prazer estar aqui. Agradecer também o Anderson, a Mal, né? Essa escola de missões que eu creio que Deus vai usar tremendamente. Já tem usado tremendamente. Quero agradecer o Painho, o Marlin, né? O Fabiano. O Fabiano, que é um parceiro meu também. Tudo isso aqui, o Fabiano sempre esteve junto comigo. O Fabiano é um parceiro que, na hora que eu ligo, tudo que eu faço, peço para ele. Então, da Extreme, né? Então ele é um cara parceirão. O Fernandinho, que já falei do Fernandinho. Os meus pastores, todos os pastores que eu passei na igreja, a minha família. A irmã Glória. A irmã Glorinha, a Glorinha é minha mãe, ela sempre vai nos projetos. Ela foi agora em Minas. Legal. Talvez vai ter um projeto dia 17 de maio dos pais aqui no Rio de Janeiro, a gente está vendo. E a gente passa aí para vocês ajudar a divulgar, Legal. até conhecer, Com certeza. tá? Será um prazer. Então, um abraço a todos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha Amém. vida. Prazer. bênção, que Prazer, bênção. pastor. Muito obrigado, meu amigo. A casa é sua. Volte sempre. Volte sempre. E mais uma conversa maravilhosa, mais um momento em que o Senhor nos abençoou. Amém. E na mesa fomos edificados pelo Amém. Senhor, pelo Pai. Muito obrigado a você que está conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Faça parte da família Petra Talk. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.